seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Professor, o que temos na nossa aula? Aula de número 31. Objeto de conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau. Resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Temos aí o nosso detalhamento. Resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretando no plano cartesiano. Então, nós temos aí, né? Vamos dar continuidade e vamos à nossa aula. Os sistemas de equações com duas incógnitas são frequentemente utilizados no cotidiano para modelar e resolver problemas em diversas áreas. Aqui estão alguns exemplos de situações práticas em que sistemas de equações de duas incógnitas são aplicados. No nosso primeiro exemplo aqui, está falando em finanças pessoais. Modelar investimentos em diferentes ativos com taxas de retorno distintas. Nossa, não é mesmo? Aqui, ó. Então, são investimentos. Ó. Planejar orçamentos, considerando diferentes fontes de renda e despesas. Aqui, né? Muitas vezes nós visualizamos aqui um sistema de equações naquela forma, né? Olha aqui comigo. Ó. Muitas vezes nós visualizamos o conteúdo, a gente vê x mais y igual a 20, 2x mais 3y igual a 10, e não imaginamos onde que isso é utilizado. Então, ele é uma modelagem matemática e ele é utilizado no sistema de equações, né? Nós estamos vendo um tipo de sistema de equações, que é o mais simples, né? O começo aí com duas variáveis, né? E duas equações, 2 por 2. Tem com n variáveis, n equações, né? E aí sim fica mais complexo, utilizado aí em vários casos desses, né? Muito bem, nós veremos agora na nossa aula, aqui comigo. Outro exemplo, engenharia e física. Resolver problemas envolvendo um movimento com distância, velocidade e tempo. Projetar estruturas onde diferentes variáveis, como comprimento, largura, estão interrelacionadas, né? Nós já vimos aí alguns exemplos, né? A gente representa o comprimento por x, por exemplo, né? Largura y, e lá tem o nosso sistema. Problemas também de comércio e lucro, tá? Então, modelar situações comerciais onde o preço de compra, preço de venda, quantidade de venda são variáveis interrelacionadas. Aí, analisar o equilíbrio entre custos e receitas para maximizar o lucro, né? Aí, no custo, a gente pode representar por C, por R, e aí temos duas variáveis. Teríamos aí duas equações envolvendo essas, né? Aqui custo e receita, e aí teríamos aí duas equações montando um sistema de equações. Um outro exemplo, qual seria? Olha aqui comigo então. Um outro exemplo aqui, ó. Já estou aqui, ó, fora, né? Uma rua aqui, ó. Olha a placa aí, 40 km por hora, né? Então, o fluxo de veículos, né, em diferentes estradas aqui na cidade, né, ou rotas, é importante o quê? Planejar horários de saída e chegada, né? Minimizar o quê? O tempo do percurso, né? Vou me deslocar
de um local ao outro, né? Nós temos aí vários até aplicativos, tem GPS, né? O Google Maps também faz esse cálculo, né? E ele se utiliza também lá dentro, né, de um sistema de equações, porque nós temos aqui variáveis, né? Temos aqui deslocamento, velocidade, tem o trânsito, tem, né, os sinais, várias aí incógnitas. Tem diversas variáveis envolvidas que vai dar esse tempo de um deslocamento de um local até o outro. Então agora nós vamos aí para os nossos exemplos em forma algébrica. E o nosso exemplo 1, nós temos o seguinte: resolver o sistema de equações usando o método da substituição. Então agora nesse momento nós vimos aí diversas, né? Diversas maneiras, diversos exemplos do cotidiano, né? Onde são as aplicações do que nós estamos estudando. E agora nós vamos voltar aqui e vamos, né, fazer novamente e aprender, né, de forma aí melhor os métodos para resolução do sistema de equações, que no caso são duas equações com duas variáveis. Um sistema de equações 2 por 2. Tá? Ó, nós temos duas equações, equação 1, duas equações, né? Equação 2, tá? E cada equação nós temos duas variáveis, x e y, tá? Nós iremos então para o método da substituição nesse primeiro momento, nesse sistema aqui. O que é importante a gente visualizar? Então, vem aqui comigo, ó. Professor, me deparei com um sistema de equações, você vai lembrar, né, da aula do professor Alexandre, um sistema 2 por 2, quer dizer, tem duas equações. A primeira equação, 2x mais y igual a 10. Segunda equação, 3x menos 2y igual a 5. E tem duas variáveis, x e y. Ok? Aí nós temos lá alguns métodos para descobrirmos, né, os valores aqui de x e de y que satisfaçam, né, aqui o nosso sistema. Por que satisfazer? Porque não basta que ele satisfaça somente uma equação. É necessário que satisfaça também a segunda equação aqui. E para resolvermos uma equação, o que nós queremos? Nós queremos que, tipo, ó, eu tenho 2x mais 5, tá? É igual a 7. Ok? Qual é a diferença dessa equação para essas duas equações? Essa equação aqui, ela só tem uma variável, uma incógnita, né? Quando eu coloco agora aqui, nós temos aqui o x, tá? Então, quando eu só tenho uma, o que eu faço? Nós falamos matematicamente, uma das maneiras que nós utilizamos para expressar, né, é isolarmos a variável, ou a incógnita, tá? Que é deixar somente o x aqui. Por quê? Porque eu quero saber que valor é o x. Então, eu só quero o x aqui desse lado. Então, eu tenho que deixar somente o x desse lado. O que a gente faz? Lembra da equação? Eu quero tirar agora esse 5 desse lado, tá? Como é que eu faço? Vamos fazer um menos 5 desse lado também e um menos 5 desse lado. Por isso que o que a gente fala? Nós vamos, então, de forma prática, ó, ele está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. 2x é igual a 7 menos 5. Então, 2x é igual a 7 menos 5, 2. E o x, eu só quero o x desse lado. Esse 2 ainda está aqui coladinho no x. Ele está multiplicando. 2x. Se 2x vale 2, olha aqui comigo, ó. Se 2x vale 2, 1x vai valer 1.
Isso já é algo que a gente já tem que imaginar, né? Mas aqui na nossa equação, como é que a gente faz? Ó? Esse 2 vai passar para o outro lado, tá? Então acompanha aqui comigo na continha. Ó, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2, x é igual a 1. Tá? E aí você vem aqui na equação, ó, vou colocar a equação aqui novamente, ó, 2x mais 5 igual a 7. O x, nós vimos que o valor é 1, então 2 que multiplica 1 mais 5 tem que ser igual a 7. 2 vezes 1 é 2, mais 5 igual a 7. 7 igual a 7. Muito bem, achamos um valor. Então, quando nós temos somente uma variável, nós vamos isolar. Muito bem. Qual é o problema aqui? Que a nossa equação tem duas. E agora nós temos duas equações. E o valor que eu encontrar aqui para esse x é o mesmo desse, e o y também o mesmo valor. Tá? E isso é o que vai nos permitir aqui utilizarmos algum método para descobrirmos valores de x e de y. Temos diversos métodos, tá? Mas é importante entender o que a gente quer fazer. Então, nós queremos aqui somente uma variável na equação. Então, no método da substituição, o que nós fazemos? Nós vamos isolar uma das letras, tá? Ou x ou y. Tá, ó, resolução pelo método da substituição. Vamos resolver o sistema de equações dado aqui no nosso exemplo. Então, nós temos aqui, ó, já a resolução. Vamos entender aqui o nosso passo a passo. Então, o passo 1 é isolamos uma das variáveis em uma das equações. Tá? Voltando aqui, ó. Nós podemos pegar qualquer uma das equações. Pegando 2x mais y é igual a 10. Tá, ó, 2x mais y é igual a 10. Qual foi a variável que nós isolamos? O y. Vocês conseguem entender aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó. Quando nós isolamos o y, o que acontece? Y é igual. Já tem o 10 desse lado, né? Quem é que vai ter que deixar aqui, ó? O 2x. Tá? Então, ele passa lá para o outro lado, menos 2x. Então, y é igual a 10 menos 2x. O que nós temos aqui? Nós temos um valor para o y. Tá? Tendo esse valor aqui para o y, o que a gente vai fazer agora? Por isso que é o método da substituição. Iremos substituir esse valor aqui onde tem x. Ó, 3x menos 2y igual a 5. Tá? Então, onde tem o x, nós vamos colocar... Opa, desculpa. Nós temos o valor de y, professor. Então, onde tem o y... nós vamos substituir y é igual a 10 menos 2x. Conseguiu entender? Se eu tivesse isolado o x aqui, aí sim eu viríamos aqui para o x. Então, vamos lá. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó, nós vamos repetir toda essa equação, menos 2, que multiplica o valor de y. Aí você vai botar entre parênteses 10 menos 2x igual a 5. Então, essa aqui, né, esse aqui é o chamado pulo do gato. Ó, y é igual a 10 menos 2x. Olha o passo 2. Substituímos a expressão encontrada para y na segunda equação. Então, y é igual
a 10 menos 2x. Então, deixa eu pegar aqui, ó. No lugar do y, nós vamos colocar, tá? 10 menos 2x. Vejam que ele deu lugar aqui, ó, para 10 menos 2x. Ok? Tranquilo, né? Você entendendo isso, já está craque no método da substituição. Agora você vai lembrar, tá? De como resolver uma equação. Porque agora nós só temos uma variável, só temos a variável x. O que a gente quer? A gente quer isolar essa variável para encontrarmos x é igual a quanto? Tá? Então, nós temos aqui que arrumar, né, todo esse membro aqui. Lembrando que a equação aqui, ó, tem um lado a igualdade e o outro chamamos de membro, né? Primeiro membro, segundo membro. Agora, o que a gente tem que fazer? Lembram lá dos parênteses, ó? Então, esse 2, né, que aqui, ó, é o menos 2, está multiplicando o 10, tá? Ó, isso aqui é uma multiplicação. E está multiplicando também o menos 2x. Então, quanto que vai dar menos 2 vezes 10? Vai dar menos 20. Quanto que vai dar menos 2 multiplicando menos 2x? Mais 4x. Tá? Então, menos 20 mais 4x é essa multiplicação aqui, gente. Tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Menos 2, 10 menos 2x. De onde saiu, professor? Esse 10 menos 2x. Porque, ó, nós tínhamos a nossa equação aqui, certo? E o que a gente fez? Isolamos o y, esse 2x estava somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, arrumamos aqui, isolamos o nosso y. E y é igual a tanto. Quem é? Ele é igual, né? Tem o mesmo valor, tá? A 10 menos 2x. Então, onde aparece o y na outra equação, nós iremos trocar por, ó, aqui era menos 2y. Agora ficou menos, o y deu lugar para 10 menos 2x. E aí nós temos que multiplicar. Isso aqui é a distributiva. Ele vai multiplicar o 10. Então, menos 2 vezes 10, ó, menos 2 vezes 10. Tá? Quanto que dá menos 2 vezes 10? Menos 20. Então, aqui é multiplicação envolvendo números negativos. Tá? Um número aqui é negativo, o menos 2. E o 10, ele é positivo. Quando você está multiplicando ou dividindo e os sinais são diferentes, o resultado será sempre negativo, menos 20. De onde saiu esse mais 4x? É o menos 2, multiplicando aqui, ó, menos 2, que multiplica menos 2x. Quanto que é menos 2 que multiplica menos 2x? Agora, na multiplicação, eu falei agora há pouco, que quando são diferentes vai dar negativo. Quando são iguais, os sinais iguais, estou multiplicando dois sinais negativos, professor, mas são iguais. Então, vai dar sempre positivo, tá? Mais 4x. 2x, duas laranjas, vezes 2, 4 laranjas, 4x. Tá? Lembra sempre disso. Então, é aqui, né, que tem esse pedacinho aqui, tá? Muito bem, vamos apagar aqui, ó. Estamos aqui. Agora, o que nós faremos? 3x mais 4x. 3 laranjas mais 4 laranjas. 7, né? 7x, ó, gente. 7x. Tá? E aqui, ó,
Professor, de onde saiu esse 25? Menos 20 vai para o outro lado. Ele está subtraindo, vai passar para o outro lado, mais 20. 20 mais 5, 25. E agora nós queremos somente o x desse lado. Então, esse 7 vai passar para o outro lado. Ele está multiplicando o x. Passa para o outro lado, ó, dividindo. Tá? 25 sétimos. Olha só aqui comigo. E olha que legal. Nós chegamos num número que é uma fração, 25 sétimos. Imagina que você vai tentar fazer pelo método, né, de tentativa e erro, que é um método que nós não utilizamos nesses casos, né? Nós estamos aprendendo aí método da substituição, método da adição, são métodos que você vai encontrar, né? Vai passar aqui, vai ter todo esse procedimento e vai encontrar o valor. No método de simplesmente você fazer tentativas, né? Você vai fazer aqui x igual a 1, y igual a... se o x for 1 aqui, nesse primeiro, 2 vezes 1 dá 2. Mas quanto que vai dar 10? O y vai ter que ser 8. Aí você vai trocar na outra equação e já vai ver que não deu. E assim você iria ficar aqui, né, horas, dias tentando resolver. Então essa daí não, vamos resolver aqui agora no método da substituição. Vamos lá. Então chegamos já no x, vejam aqui que não é um número, né, que nós iríamos imaginar tão facilmente. 25 sétimos. E aí agora é só substituirmos na expressão, né, na nossa equação, né, que a nossa expressão aqui é uma equação. E aí nós temos aqui que o y é igual a 10 menos 2 vezes o x, 2x. Então, agora a gente sabe que o x, ó, tem esse valor de 25 sétimos, basta substituirmos, né? E aí aqui é uma multiplicação de fração, tá? Esse aqui é numerador que multiplica numerador. O denominador, aqui seria 1, né? Vai ficar também 7. Tá? Então já encontramos o x, vamos, né, aqui, ó, substituir, no lugar do x, vamos colocar 25 sétimos. E agora quanto que dá? 2 vezes 25, ó, 50 sétimos, mais y igual a 10. Para isolarmos o y, subtrai-se 50 sétimos de ambos os lados da equação. Então, agora a gente já descobriu aqui, 10 menos 50 sétimos. O que a gente precisa para somar e subtrairmos quando nós temos aí frações, né? Precisamos que o denominador seja igual. Então, uma fração equivalente, né? Multiplicamos por 7 sétimos. Temos aí 70 sétimos menos 50 sétimos. Denominadores iguais. Conserva o denominador agora. E subtraímos os numeradores. E aí nós encontramos 20 sétimos. Vimos aí então que são números, né, não tão comuns, né? Assim, não, são números fracionários, né? Estamos aqui falando de frações, né? Números racionais aí em formato de fração. E é importante usarmos um método eficaz. Portanto, a interseção dessas duas retas ocorre no ponto 25. Lembrando que o ponto aqui, ó, x e o y que nós encontramos, tá? Muito bem, agora o que nós faremos? Nós iremos resolver esse mesmo sistema pelo método da adição, tá? E como funciona o método da adição? No método da adição, nós vamos aqui então, ó, o seguinte, ó. Olha esse passo 1. Multiplicamos a primeira equação por 2 e a segunda por 1 para tornar, né, os coeficientes de y iguais, mas com sinais opostos. E por que estamos fazendo isso, né?
Ó, nós temos essa equação aqui. O que que você vai visualizar? Olha aqui comigo, ó. Como é que você vai visualizar isso? Professor, ainda não entendi que tipo de raciocínio eu faço. Bem, primeiro você vai lembrar que é uma equação. Então, nós podemos aqui, se eu for colocar o mais um aqui desse lado da equação, eu tenho que colocar o mais um aqui. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tá? Então, boto menos um do outro lado. Eu continuo, tá, com a igualdade. Não vai afetar em nada. Quando eu faço tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E também eu posso multiplicar, tá? Então, multiplico desse lado por um número e do outro também, e a gente conserva essa igualdade, tá? E é isso que vai nos permitir usarmos aqui para fazer o método da adição, tá? Então, pensa aqui comigo, ó. O que que a gente pode fazer? A dica é, tente sempre mexer, né, quem está aqui positivo, mas isso é... Você pode usar qualquer uma das duas. Como eu tenho menos 2 aqui, y, e eu tenho mais y, né? Ó, menos 2y, eu quero, se eu pego o oposto, que é o mais 2y, isso é igual a zero, então eu vou cancelar. Então, como que eu tenho mais 2y aqui? Ah, professor, só multiplicar por 2, né? Então eu vou ter que multiplicar, ó, 2x, vou pegar essa equação aqui, mais y é igual a 10. Então, vou multiplicar por 2, tá? Todo esse lado, e vou multiplicar por 2 aqui também. E aí, quando eu multiplico por 2, eu estou multiplicando esse, lembra da distributiva, e esse também. Então, vai ficar 4x mais 2y. E esse 2y aqui é a ideia que nós vamos, então, teremos somente x, e aí nós conseguimos resolver, tá? Então, essa é a ideia, ó. Multiplicamos por 2 a primeira equação. Então, multiplica 2x mais y e multiplico 10. Faço de um lado, eu também faço do outro. E aí nós temos o resultado, né? 4x mais 2y igual a 20. 3x menos 2y igual a 5. Ó. Quando nós somarmos isso aqui, né, estamos na média da adição, 2y mais menos 2y, isso vai dar 0. E aí nós não teremos mais y, somente uma variável. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? 0. Aí você somou 4x mais 3x, 7x. 20 mais 5, 25. Fácil, fácil. Ó. Olha só que legal. Já ficamos aqui com 7x igual a 25. O que acontece? Esse 7 passa para o outro lado, dividindo. 25 sétimos. Já encontramos o valor de x. Está resolvido? Não. Nós temos que substituirmos, né, na equação. Então, nós sabemos aqui, ó, 2x mais y igual a 10. No lugar do x, nós colocaremos o valor de x, 25 sétimos. Multiplica 2 vezes 25, né? Essa multiplicação aqui, tá? Vai dar aqui 50 sétimos. Mais y igual a 10. Então, nós queremos saber o valor de y, vai passar esses 50 sétimos para o outro lado da igualdade. E aí, ele estava somando, passa subtraindo. Tá? E aí, né, nós temos que, aqui vamos deixar os numeradores, né? Nós queremos aqui uma fração equivalente, né? Numeradores iguais. 70 sétimos. Tá? Professor, mas isso aqui é igual a 10? 70 sétimos, né? É igual a 70 dividido por 7. Tem o mesmo valor de 10. Né? Simplificando, vai ficar 10 sobre 1.
E aí nós conseguimos descobrir que o y é igual a 70 sétimos menos 50 sétimos, 20 sétimos. E agora nós acabamos de encontrar o valor de x e de y, também pelo método da adição. Portanto, a interseção dessas duas retas ocorre no ponto 25 sétimos, tá? E 20 sétimos. Muito bem, nós vimos um exemplo, né? E fizemos dois métodos, o método da substituição e o método da adição. Espero que vocês tenham compreendido. Vejo vocês na próxima.